Indo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, tomando em conta uma notícia que circulou recentemente, onde foi feito um estudo e que apontou 15 empresas, essas empresas foram estudadas como pagadoras de dividendos e gerou uma prospecção sobre essas empresas para o ano de 2024. Nós vamos dar uma olhada no estudo, ver se encaixa com o método aqui do canal e se nós escolheríamos essas empresas para ser colocada na carteira. E, ao mesmo tempo, pode, de acordo com a sua análise, fazer parte de uma boa sugestão para a sua carteira. E a notícia que circulou foi publicada pelo E-Investidor, do Estadão. Ela é assinada por Caterine Rivas e a notícia, ela foi publicada no dia 18 de janeiro de 2024, na última quinta-feira. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024, é um dia de domingo. E já na manchete, ela coloca da seguinte forma: as ações com histórico de dividendos acima de 6% para viver de renda, que é um dos objetivos, pelo menos, aqui do canal. Então, um levantamento exclusivo feito para o investidor mostra companhias que entregaram bons retornos nos últimos anos, mas veja que nem todas elas são recomendadas, apesar de terem entregue bons retornos. Vamos dar uma olhada aqui. Imagine que você ganhou 1 milhão e quer viver de renda, que é uma das propostas aqui do canal, com um montante, resgatando apenas os dividendos pagos por ação. Aqui tem uma questão que não se encaixa no método do canal, porque a gente sempre recomenda reinvestimentos para gerar o efeito bola de neve. Mas é só uma consideração, isso aqui não é a questão mais importante, pelo menos nesse momento. E agora pense que você precisa escolher empresas, para colocar. E que empresas essas você viraria sócio? Será que você... E, evidentemente, aqui, empresas, empresas que pagam mais de 6% de dividend yield, que é o retorno em dividendos ao ano, que possuem lucros e resultados constantes, ou será que você escolheria uma empresa que nos últimos 2 anos remunerou os acionistas com proventos acima de 20%, mas que antes disso, digamos 5 anos atrás, não pagou nenhum dividendo? Porque aqui veja que tem uma questão que é colocada aqui. Ela não pagou, nesse caso hipotético, porque estava realizando investimentos. Qual delas você escolheria? É uma questão interessante. Vai depender muito dessa análise aqui, porque estava realizando investimentos. Depende de como estaria sendo realizados esses investimentos. E claro, teve houve uma situação em que se represou o pagamento justamente para que ela fosse fazer os seus investimentos, e o que levou ao fato de pagamento de 20% nos 2 últimos anos. Então, realmente, essa aqui é uma escolha bastante difícil de se fazer. Se o investidor depende da renda dos dividendos para viver, aí provavelmente então ele vai ficar com no primeiro caso. Aí, claro, tem essa limitante, você depender daquela renda. A ideia aqui do canal não é que você dependa da renda, mas simplesmente que você se torne independente financeiramente. O que significa isso? Que aquilo que é originário dos seus proventos paga por todas as suas despesas. Não que você vai retirar para pagar todas as suas despesas. Só quer dizer que em qualquer situação que gere uma excepcionalidade na sua vida, você tem onde recorrer. Na medida que você tem outras fontes de renda, o que você faz é um reinvestimento. Então, a nossa ideia no canal não é simplesmente isso, coloca o valor e depois retira para acabar vivendo dessas rendas. Tem que fazer a bola de neve crescer. Aqui. Já a segunda, há o risco de interrupção de pagamento de proventos em algum momento. Este é o conceito de previsibilidade, ou a gente também fala aqui no canal, como consistência, que é a capacidade da empresa pagar ano após ano esses dividendos que ele considera como elevados, poupudos e crescentes. E quem comenta isso é quem fez o estudo, que é o Daniel Nigri, que é o fundador da Dica de Hoje
Research, é a empresa dele, que acabou fazendo esse estudo para o investidor. Então, seguindo aqui, a situação exemplificada acima existe de verdade. Então, ele pega aqui, ó, é o caso da Taesa, que se encaixa perfeitamente no primeiro exemplo, que é aquela que paga de forma consistente os 6%, que ele coloca como regulares. Enquanto que o segundo exemplo poderia ser representado, veja, pela Petrobras, que passou de 2015 a 2018 sem pagar dividendos e nos últimos anos se beneficiou da redução do endividamento e da alta do barril de petróleo e começou a pagar dividendos mais poupudos. Na realidade, aqui tem um pedaço que que está sendo omitido. A Petrobras ela foi submetida a um processo de depreciação da companhia por conta de corrupção e lavagem de dinheiro. Consequentemente, ela gerou nos Estados Unidos, foi divulgado um documento ontem pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que a empresa teve que pagar aos acionistas lá que foram, de certa forma, ludibriados por esse processo de corrupção e lavagem de dinheiro, com pagamento imposto à Petrobras de, se eu não me engano, documento eu não tenho agora de memória, mas acredito que foi em torno de $1 bilhão que a companhia teve, ou 1 ou 3, agora eu não estou lembrado. Então, esse caso, eu só estou abrindo disparência, porque esse não é o caso do segundo exemplo. O caso do segundo exemplo, sabe qual é? Porque o segundo exemplo a gente tem que lembrar que se estava falando em ela deixou de pagar para fazer investimentos. Não é o caso da Petrobras. Ela deixou de pagar porque ela ficou extremamente endividada e ainda teve que ressarcir acionistas fora do Brasil e também dentro do Brasil em alguns segmentos. O segundo exemplo que a gente pode citar é o caso da AES Brasil. A AES Brasil, em 2022, pagou parcos proventos e em 2023 não pagou nada. Isso porque ela investiu em parques eólicos, ela fez uma diversificação e parques de energia solar e ela andou nessa linha de fazer uma diversificação do seu portfólio. E também apostou numa pauta ESG que eu acho que ainda vai pagar um preço alto no futuro. Mas esse é o motivo. Ela fez o investimento com a ideia de que no futuro ela volte a pagar, principalmente para a sua controladora, a AES, a companhia colombiana, que em algum momento ela vai querer de volta. Então, esse foi o motivo que lá atrás nós fizemos os investimentos. Mas veja, nós não dependemos dessa renda. Então, esse é o exemplo, o segundo caso. Não é o caso da Petrobras, só para a gente deixar essa questão bem clara. Mas quais seriam as empresas, então, da Bolsa que, pelo seu histórico, teriam a capacidade de pagar mais de 6% de dividend yield no ano de 2024? E aí, que então a empresa aqui contratada, ela vai fazer uma tabela aqui, né? Então o investidor, por conta desse estudo, né, apresenta as companhias que nos últimos 3 anos, então está considerando isso, entregaram, acredito que eles queriam dizer 6% ou mais de dividendos aos seus investidores todos os anos, e tem aqui, ó, potencial, deixei marcado, de continuar remunerando seus acionistas nesse patamar em 2024. Então é bastante interessante o que foi feito. Olhou para o passado, mais ou menos o que a gente faz aqui no canal, e agora gera uma perspectiva de futuro. Foram consideradas, aqui ele botou um a mais no levante, foram consideradas companhias com volume mínimo de negociação de ações na ordem aqui, ó, de valores, né? R$1 milhão ao longo dos últimos 21 dias. Por que ele fez essa consideração? Porque, na verdade, a cabeça de quem está fazendo não é de longo prazo, né? Adquire-se a empresa, ela paga proventos e talvez logo ali no futuro se desfaz. E aí precisa ter liquidez e, portanto, tem que olhar bastante para essa questão do volume. Então o estudo revelou aqui 15 empresas e 17 ações. Isso porque, claro, né, evidentemente, por exemplo, aqui ele cita a CEMIG, ela tem 2 papéis negociados, assim como a Petrobras, ela também tem as ações ordinárias e preferenciais
negociadas, portanto isso faz aumentar o número de, não de empresas, mas o número de papéis. Então foram 15 empresas. Algumas a gente já analisou no canal, como por exemplo aqui o Banco ABC, e outras fazem parte da carteira aberta do canal, a Taesa e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma ordem aqui, né? Esse ordenamento não está por preferência de nada, simplesmente se foi colocando, não está nem em ordem alfabética, nem em ordem de pagamento. Talvez ele tenha considerado, mas isso está de forma implícita, com potencial de pagamento no ano. Tem aqui nessas colunas, ó, o dividend yield, né, está em percentual dos últimos 3 anos, 21, 22 e 23. E aqui tem um item interessante que ele coloca, que é o dividend yield dos últimos 12 meses. Isso aqui se utiliza muito no mercado porque isso dá aquela noção de fotografia. Então, por exemplo, hoje é 21 de janeiro. Então ele vai pegar o dia 20 de janeiro de 2023, trazer até 21 de janeiro e verificar aí está o que foi pago. E aqui no canal a gente utiliza como referência a Datacom, porque a gente reporta aquele ano. Então aqui tem umas pequenas diferencinhas, mas o fato é que, ó, veja no caso do Banco ABC, 8%, então considerando, eu acredito que ele está considerando o pagamento, o dinheiro já colocado na conta, dos últimos 12 meses. Então é um acompanhamento que se faz, que seria como um estado de fotografia ponto a ponto do que vai acontecendo. No canal a gente utiliza trimestral e com projeção sempre para o final do ano na nossa projeção, e quando olha para o passado é justamente reportando exclusivamente ao ano que os proventos foram pagos. E aqui no final, ó, a média do que foi pago nos últimos 3 anos. Isso é bastante interessante, porque veja como, no caso da Taesa, ela salta aqui, indo para 11%. Veja aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 8,81% de dividend yield. Isso faz diferença ver esse patamar médio, e a gente utiliza também aqui no canal. E depois tem várias outras empresas aí, como por exemplo a Bradespar, Gerdau, Irani, que a gente também já analisou no canal, CEMIG, que a gente olha muito, CPFL, que eu gosto também, uma empresa que eu gosto, Petrobras e Vale. Vale pagadora, né, de proventos do segmento de mineralogia. Então, o dividend yield mínimo de 6% costuma ser muito procurado por investidores que buscam renda passiva. E aí ele faz a referência a isso ao seu Luiz Barsi, né, que ele menciona sempre isso, e a referência desse 6% ela está lá no livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E aqui, por que eu deixei marcado esse Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde? Porque para mim o fator preponderante está aqui, ó, antes que seja tarde. Não é porque você vai fazer uma corrida para a Bolsa de Valor, né, é tarde demais para comprar. É porque, antes que seja tarde, o fator que lhe ajuda no aumento, no crescimento da sua renda passiva é o tempo. Então, quanto antes você começar, melhor, porque se você fizer o reinvestimento e acontecer de você colocar 6% a cada instante, evidentemente que a quantidade de ações aumenta, o preço médio da sua ação pode diminuir, você ainda tem o preço médio da sua ação em função já dos proventos que vieram da própria empresa, então isso vai fazendo reduzir mais, de maneira que no longo prazo esse 6% acaba se tornando bem acima desse patamar. E aí ele ainda explica da onde que vem isso. Eu vou deixar um vídeo aqui no canal que a gente já analisou isso aí já 2 vezes, né? Porque o livro é da década de 90 e lá na época, né, o rendimento se justificava na remuneração que era atribuída aos títulos de renda fixa. Eu faço uma consideração um pouco mais ampla sobre isso no vídeo e por que a gente estabelece esse patamar dos 6%. E veja que aqui ele coloca então mais 3 oportunidades, ou pelo menos 3, não é mais 3. Dessas 3 oportunidades para não se perder de vista, que são, né, a exímia pagadora de dividendos, no caso aqui está falando da Taesa, a primeira que ele coloca dessas 3, né, que é a transmissora. Veja que a companhia aqui, a gente viu ali na média, né, dos últimos 3 anos, 8,41%, e embora que ele tenha, se considere, né, que no ano de 2023 tenha dado uma encolhida, mas isso é em função de que
as receitas anuais permitidas da Taesa, essas RAP que são mencionadas aqui embaixo, elas estão em parte, no caso aqui 60%, ligadas ao IGPM, que teve redução no ano passado, e os outros 40% eles estão ligados ao IPCA. Só que a perspectiva é que para o ano de 2024 vai aumentar o IGPM, assim como o IPCA, que, segundo a gente pode verificar, né, aqui na reportagem, tem a estimativa, já segundo o Boletim Focus, de ficar ali em torno de 4%. Outra questão em relação à Taesa está aqui, ó, a possibilidade, aí, que é a estimativa dele, do pagamento de R$ 3,00 por ação no ano de 2024, o que vai representar lá no final das contas um dividend de 8%, que ficaria mais ou menos dentro da média dos últimos 3 anos. E ele estava se referindo à Taesa Unit, que é composta por uma ação ordinária e 2 ações preferenciais e que paga o mesmo preço por ação. Aqui no canal nós temos as ações preferenciais e ordinárias e a nossa estimativa, veja, ela é no ano de 2024 de 98 centavos por ação, que está mais ou menos batendo vai bater com aqueles R$ 3,00, né? Porque aqui no caso ele acredita que será acima de 3 e nós temos uma visão muito conservadora de considerar que, na realidade, ao pagar 98 centavos por ação, vai acabar pagando R$ 2,97 lá na Unit. Onde a Unit, né, como eu disse, é essa aqui, a TAE 11. Nós compramos então TAE 4, ação preferencial, TAE 3, ação ordinária. E também, veja que ele faz uma outra consideração aqui, que ele chama de ponto de atenção, porque aqui é uma questão de interpretação, porque ele diz o seguinte, ó, a companhia, a Taesa, ela estaria esticada. Isso porque ele está dizendo que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que é o PL, estaria em 11,39 vezes. E quando nós olhamos para a nossa tabela de múltiplos, aqui no caso da Taesa, que a gente não tem os dados ainda do ano de 2023, então a gente está trabalhando só nas estimativas, o nosso PL, ou preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, está em 10,96. O que significa isso? Significa que se você investir hoje na companhia, o último preço que eu tive foi de R$ 12,53, você vai receber em função do lucro líquido, de volta, né, em torno de 11 anos, que aqui está 10,96, o dele está 11,15, então fica ali no entorno do 11. E aqui, ó, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,95. Entre 1 e 2, a gente faz o entendimento que a ação esteja no seu preço. Abaixo de 1, ela pode estar barata, e acima disso a gente pode considerar que a ação acabe ficando caro dependendo de como foi constituído este patrimônio líquido que nós vamos apontando trimestre a trimestre. Então, quando ele fala que a companhia estaria esticada, ele quer dizer o seguinte, aqui, tradução, que talvez ela esteja batendo num preço muito alto, que é a mesma interpretação aqui do canal. E também depois ele entra aqui no Banco ABC. O Banco ABC é uma empresa que a gente, a pedidos, acabou analisando aqui no canal. Eu sempre fiquei muito de olho, mas o que acontece aqui é que o Banco ABC ele trabalha com 3 segmentos. Tá? Ele tem um segmento bem de cima, que são empresas que faturam acima de R$ 1 bilhão ao ano. Depois ele tem um segmento do meio, que são aquelas empresas que faturam em 300 e abaixo de 1 bilhão. E ele tem esse segmento aqui chamado Middle, que é como ele começou a apostar no ano de 2023, empresas que faturam entre 30 e 300 milhões. Ou seja, quem fatura menos de 30 milhões, em princípio não faz parte da carteira do banco. Então teve uma questão, eles melhoraram o seu desempenho a partir daí, mas com a redução da Selic, né, evidentemente isso aí teve um encolhimento. Então ele está falando aqui de uma empresa, uma possibilidade, e o que acontece aqui com o banco ABC é que a ação subiu demais, mas ela continuou sendo uma boa pagadora de proventos, a gente tem acompanhado, só que quando ela começa a subir muito, a gente passa a entender que às vezes deixa de se oferecer e a gente começa a olhar para outras oportunidades e perde a chance de colocá-la na carteira. Bom, mas de qualquer forma,
ele aponta aqui que o Banco ABC possui uma política de dividendos muito clara, distribuindo proventos, geralmente nos meses de fevereiro e agosto, ou seja, fazendo pagamentos semestrais. Seguindo aqui, eles têm uma projeção aqui de um dividend yield de 7%, e o PL é interessante, aqui de 6,4 vezes, está bem abaixo, naqueles 11 que a gente viu da Taesa, com a possibilidade aqui de que pague R$ 1,60 por ação. Então está aí uma das que ele cita como oportunidade. Também teve aqui a Gerdau. Eu não vou falar sobre a Gerdau porque ela está dentro de um segmento, essa aqui é a Gerdau Holding, né, que a gente não analisa, está indo muito para a linha de metalurgia das commodities metálicas, e como ela é muito cíclica, a gente não faz muita consideração. Agora, ele encerra aqui, né, ações que não devem ser fiéis ao seu histórico. Então ele cita aqui a Petrobras, evidentemente ela entra em patamares cíclicos, embora ele ainda possa esperar aqui dividendos na ordem de 12% a 14%, mas tem uma tendência aqui de queda do barril do petróleo, além do ingresso dos veículos elétricos, né, que podem fazer com que reduza o consumo. Além disso, veja aqui, ações já valorizaram mais de 80% no ano passado, quer dizer, dá aquela esticada ali que ele menciona, deixando pouco espaço para ganho de capital. Nesse caso, ganho de capital é quando você compra a ação para fazer a venda dela. Outra empresa que ele cita aqui é a CSN, que no caso aqui da CSN, embora tenha pago proventos, ela teve prejuízo nos últimos 12 meses, e a gente não considera colocar, pelo menos na carteira do canal, companhias que tenham prejuízo, exceto quando forem oportunidades, mas por prejuízos em função de casos muito específicos, como é o caso do IB Brasil RE. E finaliza aqui com uma abordagem sobre o IS. O IS a gente já analisou aqui no canal. O IS é uma companhia de seguros que antes ela era vinculada à Caixa Econômica Federal, acabou desmembrando quando a Caixa Econômica Federal criou a empresa Caixa Seguridade, que a gente analisa aqui no canal. Mas, aqui no caso do IS, ele pede-se cuidado justamente porque já foi decidido em Assembleia que a redução do payout de 50% para 25% do lucro. E assim nós temos considerações para que você possa utilizar essas informações na hora de fazer a escolha das ações para compor a sua carteira, que é mais ou menos o que a gente faz aqui no canal, outra forma de observar detalhes a fim de que a gente tenha uma análise mais depurada. Mas tirando isso, está aí um caminho que você pode seguir, que é alternativo ou até complementar para aquilo que você já vem fazendo, ou se você acompanha o canal já com bastante frequência, você sabe que a gente utiliza, tem outro detalhe ali que talvez venha nos ajudar nessas escolhas. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço!